infância e a força da negação. Durante os primeiros anos, a criança consegue afastar fatos indesejáveis com uma habilidade imaginativa notável. Esse afastamento se dá sem perder o contato com o mundo real. É uma forma precoce e poderosa de lidar com situações desconfortáveis. Realidade representada em brincadeiras. A negação não se limita ao pensamento, mas se manifesta através de gestos e encenações. Crianças dramatizam sua versão dos fatos por meio de jogos simbólicos. Brincar é uma ferramenta importante de reorganização da realidade. Jogos de personificação e imaginação. Esses jogos infantis revelam como a mente lúdica recorre à fantasia para subverter o mundo concreto. A personificação permite que elas experimentem múltiplas identidades. É uma maneira de reorganizar emoções e relações de forma segura. Um exemplo na literatura infantil. A obra citada oferece um retrato doce da fusão entre realidade e imaginação em uma criança. A narrativa mostra como cadeiras se tornam palcos para grandes aventuras. Por fim, o desafio maior é ser apenas ele mesmo. O conflito entre fantasia e verdade. Mesmo diante da liberdade de fantasiar, há um esforço para reconhecer o mundo como ele é. A conquista emocional está no equilíbrio entre imaginar e aceitar os fatos. Isso marca um avanço importante no desenvolvimento psíquico. Espelhos da infância no comportamento adulto. Adultos repetem esse padrão de negação ao interagir com os pequenos. Eles fazem uso consciente ou inconsciente de inversões reconfortantes. Assim, transferem à criança uma visão distorcida, porém tranquilizadora da realidade. Carinho travestido de inverdade. Ao elogiar exageradamente a criança, o adulto suaviza suas dores com construções fictícias. Isso proporciona segurança emocional momentânea. É uma forma de empatia expressa por meio da imaginação e do afeto. Mentirinhas do cotidiano infantil. Expressões como já passou ou não foi nada tentam substituir o sofrimento por alívio imediato. Embora inverídicas, essas frases têm função emocional clara. Elas oferecem conforto diante da incapacidade de mudar os fatos. Paladar, dor e consolação. Dizer que uma comida desagradável é uma delícia é mais que persuasão, é proteção emocional. O mesmo vale para minimizar uma dor ou saudade. Tais falas funcionam como molduras mais leves para experiências pesadas. A ilusão como forma de cuidado. Negar o que é difícil torna-se um ato de amor, embora envolva distorção. Ao suavizar a realidade, o adulto tenta proteger a criança de angústias. Essa negação, paradoxalmente, é também uma forma de acolhimento. Frases como refúgio emocional. Algumas crianças absorvem expressões reconfortantes como forma de aliviar situações difíceis. Essas frases ganham tom mecânico e repetido, como se fossem escudos emocionais. Tornam-se parte de seu vocabulário afetivo. Palavras que enfeitam a dor. Expressões como "mamãe volta já" ou "gosta" revelam como a linguagem é usada para negar o sofrimento. Elas não traduzem a realidade, mas a esperança ou o desejo. Com isso, a criança se protege do desconforto. Objetos e o jogo de parecer adulto. Presentes como bolsas ou uniformes infantis ajudam a criança a simular papéis sociais. Esses objetos oferecem mais do que diversão, encenam pequenas fantasias de maturidade. Assim, o faz de conta se aproxima da imitação. Brinquedos e a fantasia de poder. Trens, motores e jogos de montar oferecem à criança a ilusão de controle e criação. Eles não apenas entretêm, mas também instigam a ideia de poder construir e modificar o mundo. A imaginação encontra materialidade nessas brincadeiras. Representar em vez de evitar. O jogo simbólico marca a transição entre mecanismos defensivos e práticas de expressão. Quando representa, a criança organiza e transforma suas experiências internas. O brincar torna-se linguagem do inconsciente. Divergências na educação infantil. Diferentes métodos pedagógicos discordam quanto ao papel da fantasia na infância. Enquanto alguns defendem o contato direto com a realidade, outros valorizam o mundo simbólico. O equilíbrio entre esses polos é a chave da questão. Limites para a imaginação infantil. Adultos toleram a fantasia, mas dentro de moldes controláveis. A criança pode ser bicho ou herói, desde que saiba voltar rapidamente ao comportamento social esperado. O jogo é aceito, mas exige uma fronteira clara. Fantasia com hora marcada. Ser cavalo, leão ou pirata é permitido até certo ponto, e por tempo limitado. Quando o relógio do mundo adulto toca, a criança deve obedecer, sentar-se, comer e dormir. Não há espaço para prolongar a fantasia além do permitido. Tolerância condicionada ao brincar. A compreensão adulta da imaginação infantil é temporária e seletiva.
Ao sinal de resistência ou exagero, a indulgência se desfaz. A fantasia precisa ceder espaço à obediência e à rotina. Risco da fantasia tornar-se obsessão. Quando o brincar deixa de ser lúdico e vira fixação, surgem alertas. Se a fantasia toma o lugar da realidade de forma contínua, ela deixa de ser jogo. A tensão aparece quando a imaginação quer ditar a vida concreta. Negação da diferença sexual. A menina observada recusava aceitar as distinções entre os sexos, especialmente em comparação com seus irmãos. Essa rejeição provocava nela intenso desconforto emocional. Para lidar com isso, iniciou um mecanismo defensivo direto. Desejo de exibição como defesa. O desejo de possuir algo visível como os irmãos guiava sua pulsão exibicionista. A necessidade de mostrar tornou-se expressão do que lhe faltava. Assim transformou a dor em performance. Caminhos alternativos à substituição. Outras crianças costumam deslocar o desejo de exibição para o corpo, roupas ou habilidades. Com isso, canalizam simbolicamente o que sentem faltar. Há um esforço para transformar a ausência em brilho. Negação como solução imediata. No caso analisado, não houve substituição, mas uma negação direta da falta. Com isso, evitou-se o desafio de lidar com a ausência real. Ela passou a agir como se o objeto inexistente estivesse presente. Exibição do inexistente. Essa negação se manifestou fisicamente ao levantar as saias em público. O gesto dizia simbolicamente que possuía algo digno de ser visto. A ilusão tornava-se mais forte que a percepção do real. Fantasias verbais repetitivas. No cotidiano surgiam convites para ver coisas que não existiam. Ovos imaginários, carros ausentes. A insistência nessas invenções demonstrava uma compulsão. Era um modo constante de alimentar a ilusão. A reação inicial dos outros. Adultos reagiam com humor e incentivo às suas declarações irreais. Porém, a repetição dos enganos causava frustração nos irmãos. Aos poucos, a brincadeira passou a gerar sofrimento. Entre o brincar e a obsessão, seu comportamento gradualmente ultrapassou os limites do lúdico. As ações se tornaram frequentes e compulsivas, sinalizando um desequilíbrio. A fantasia deixava de ser jogo e virava rigidez. A dor travestida de zombaria. No menino domador de leões, a dor era encoberta por atitudes zombeteiras. Sua negação transformava o medo em piada contínua. O mundo para ele tornava-se palco do absurdo. Riso como refúgio da angústia. Zombar era seu único meio de escapar da ansiedade. Sempre que tentava ser sério, era invadido pelo medo. O riso, nesse caso, deixava de ser alegria e passava a ser defesa. Brincar de ser adulto. É comum que meninos se divirtam imitando figuras adultas como pais ou heróis. Usar objetos simbólicos reforça esse papel assumido temporariamente. A fantasia oferece prazer e identificação com o modelo admirado, entre jogo e realidade. Algumas crianças não apenas brincam, mas vivem intensamente o papel que assumem. Quando a fantasia é interrompida, a frustração surge de forma clara. Essa reação indica um envolvimento emocional profundo. O boné como extensão do eu. Ao receber um boné com aparência madura, o menino repetiu sua ligação simbólica com objetos paternos. O apego emocional era tão forte que separá-lo do objeto causava angústia. Cada ação revelava a importância afetiva daquele símbolo. Solução criativa e significativa. Para manter o boné por perto e liberar as mãos, ele o guardou no bolso traseiro. Esse gesto prático e espontâneo tinha implicações simbólicas mais profundas. O local escolhido reforçava uma associação inconsciente com os genitais. Função simbólica do objeto. Guardar o boné próximo à região íntima revelou uma ligação instintiva com a identidade e o corpo. O significado não era consciente, mas revelava-se através da ação. O simbolismo do gesto falava além da intenção aparente. Aparência de obsessão. Comportamentos como esse podem parecer obsessivos a um olhar superficial. Repetição, fixação e reações emocionais intensas criam essa impressão. No entanto, a dinâmica interna é diferente do que se vê na neurose adulta. Diferença estrutural com neurose. Apesar da semelhança, a estrutura desses atos infantis não corresponde aos sintomas neuróticos. A reação não se volta para conflitos internos reprimidos. O foco está no enfrentamento direto de uma frustração imposta pelo mundo exterior. Mecanismo de defesa direcionado ao externo. A negação infantil age contra estímulos frustrantes vindos de fora. Trata-se de um modo de preservar o equilíbrio diante de algo que ameaça o bem-estar. A dor emocional é evitada pela inversão da percepção, inversão da realidade como alívio.
A criança nega a realidade alterando os fatos por meio de palavras, atitudes ou imaginação. Essa inversão cria um espaço seguro, onde o desagradável desaparece. A fantasia torna-se uma forma de proteção e conforto. Manutenção da fantasia exige energia. Sustentar essas fantasias exige esforço contínuo por parte do ego. Há um gasto psíquico para manter o mundo imaginário coeso e agradável. Esse investimento é o preço para evitar o impacto da realidade dolorosa. Afirmação diante da diferença. Ao ser confrontada com a masculinidade dos irmãos, a menina reafirmava sua própria identidade. Expressava verbalmente uma tentativa de compensar a diferença percebida. A fala se tornava um instrumento de defesa emocional. Objetos como prova de igualdade. O menino utilizava itens como chapéu e mochila para afirmar sua posição masculina. Eram símbolos tangíveis de valor pessoal diante do que admirava. O apego emocional a esses objetos reforçava sua necessidade de pertencimento. Fragilidade do equilíbrio psíquico. Quando impedido de usar esses símbolos, surgia intensa agitação emocional. A quebra da rotina simbólica desorganizava sua defesa construída. Sentimentos de angústia emergiam, ameaçando a estabilidade alcançada. Limites temporais da negação. O uso da negação, mesmo eficaz, depende da integridade da percepção da realidade. É um recurso temporário e frágil, que não resiste ao amadurecimento psíquico. Ao evoluir, o ego exige formas mais integradas de lidar com conflitos. Descarte progressivo do mecanismo. Com o fortalecimento do ego, a negação cede espaço à aceitação. A convivência entre fantasia e comprovação da realidade torna-se inviável. A mente madura não tolera ilusões persistentes que distorçam o mundo real. Retorno em situações patológicas. Esse tipo de negação só ressurge quando a realidade está profundamente abalada. Transtornos graves podem reativar mecanismos primitivos de proteção. Em estados psicóticos, objetos comuns assumem papéis simbólicos intensos. Função dos talismãs na neurose. Certos pacientes mantêm ligações simbólicas obsessivas com objetos. Esses talismãs funcionam como barreiras contra angústias internas ou externas. Mesmo que sua origem seja incerta, seu efeito psicológico é real. Teatralidade da fantasia infantil. Ao contrário das fantasias silenciosas, as expressas em atos precisam de um espaço físico. É no ambiente que a criança dramatiza suas representações. Essas encenações criam tensão com a realidade circundante. A interferência do mundo adulto. A presença e intervenção de adultos impõem limites à expressão lúdica. Quando confrontadas, essas fantasias encenadas tendem a se desorganizar. A liberdade criativa da criança encontra obstáculos práticos e sociais. Conflito entre mundo interno e externo. Na dramatização, o ego infantil testa os limites entre desejo e realidade. A tensão entre controle interno e exigências do ambiente é constante. É nesse campo de batalha que os mecanismos de defesa se revelam. O mecanismo de defesa da criança. O uso de mecanismos de defesa está condicionado pela aprovação das pessoas ao redor da criança e pela compatibilidade com a realidade. A forma como essas defesas são vistas afeta a forma como a criança lida com suas angústias e suas necessidades de proteção. A aceitação externa desempenha um papel crucial na eficácia desse processo. A importância da aprovação externa. O exemplo do rapaz com o boné demonstra que o sucesso de seus mecanismos defensivos dependia de ser autorizado a usá-lo em diferentes contextos. A normalidade ou anormalidade de tais comportamentos não é julgada pela estrutura interna, mas pela visibilidade e aceitação social. A reação das pessoas ao comportamento da criança é fundamental para sua adaptação. A excentricidade como sintoma. Enquanto a obsessão do rapaz se manifestava no uso do boné, ele era considerado excêntrico e vulnerável à crítica. Esse comportamento tornava-se um sintoma visível, ligando-o a uma forma de defesa contra a angústia. A percepção das pessoas sobre essa excentricidade moldava a forma como ele era tratado e as consequências para o seu bem-estar. A evolução do mecanismo de defesa. Com o tempo, o rapaz adaptou seu mecanismo de defesa, trocando o boné por uma caneta tinteiro. A mudança de comportamento permitiu-lhe passar despercebido, embora o desejo de proteção continuasse o mesmo. Essa adaptação representou uma forma de ajustar-se ao ambiente, sem que houvesse, no entanto, uma transformação da angústia subjacente. A continuidade da angústia interior. Embora o comportamento do rapaz tenha mudado ao longo do tempo, sua angústia interna permaneceu inalterada. O uso da caneta tinteiro tornou-se uma nova forma de defesa contra a angústia de castração.
A sensação de perda e a angústia associada à falta do objeto continuaram a provocar sofrimento, semelhante ao que ocorria com o boné. A indulgência e seus efeitos. O destino da angústia está frequentemente ligado à indulgência das pessoas ao redor, que podem permitir a manutenção do sintoma ou do mecanismo defensivo. Quando o comportamento é aceito sem questionamento, a angústia pode ser aliviada, mas isso não implica necessariamente em uma solução duradoura para o conflito interior da criança. A aceitação externa pode perpetuar o sintoma. O risco da falha na defesa. Caso o mecanismo defensivo não seja aceito ou falhe, pode surgir um conflito interno, levando a um aumento da tensão emocional. O fracasso da defesa pode culminar em um desenvolvimento mais complexo da angústia, resultando em um conflito entre a defesa e os impulsos da vida pulsional, o que pode gerar uma elaboração neurótica. O perigo de evitar as neuroses infantis. Tentar evitar que as neuroses infantis se desenvolvam ao aceitar a negação da realidade pode ser prejudicial. A aceitação cega da defesa pode impedir o desenvolvimento saudável da criança, levando a uma continuidade da negação primitiva que, mais tarde, é difícil de superar. A negação excessiva não resolve o conflito subjacente. O impacto das excentricidades no ego. Quando o mecanismo de defesa é usado em excesso, ele pode resultar em excentricidades e idiosincrasias que afetam a formação do ego. Essas características são muitas vezes difíceis de eliminar, mesmo quando o período de negação primitiva é superado. O impacto no ego pode ser duradouro e afetar a vida adulta da pessoa. A dificuldade de superação do mecanismo. Superar as defesas formadas na infância é um desafio, especialmente quando elas estão profundamente enraizadas no ego. O uso contínuo de mecanismos de defesa pode tornar a pessoa refém de seus próprios comportamentos excêntricos, criando barreiras para uma adaptação saudável à realidade e às demandas do ambiente social. A transição para uma adaptação mais saudável pode ser um processo lento e doloroso,